Olá, amigo do canal Don The Clock, tudo bem com você? Espero que sim, espero que tenha passado bem o seu final de semana, espero que tenha curtido a semana de jogos da NFL. Semana essa um pouco reduzida em número de jogos, né? Não tivemos tantos jogos aí, tivemos o adiamento de Denver Broncos e New England Patriots e algumas outras mudanças no calendário, além de Tennessee Titans e Buffalo Bills, que vai acabar acontecendo na terça-feira, Thursday Night Football, né? Mas antes de mais nada, depois dessa breve introdução e de você notar que hoje eu não estou na minha habitual churrasqueira, estou num outro ambiente, não se esqueça, ontheclock.com.br/assinantes, não deixe de passar lá, desconto nos cursos de scouting, se você se tornar se você se tornar assinante anual, você ganha o guia do draft sem custo adicional nenhum, matérias extras e podcast extra semanal. Deixa eu tomar um golinho do meu café antes da gente falar do jogo de quinta-feira, o Thursday Night Football entre Tampa Bay Buccaneers e Chicago Bears. A gente viu aí um jogo que parecia começar muito tranquilo para os Bucs, né? Colocaram logo 13-0 no placar, indo para o 2-minute warning com esse placar, mas aí um turnover, e aí os Bears descontam, e depois o Nick Foles consegue uma boa campanha, e quando a gente vê, os Bears vão para o intervalo com vantagem. E no segundo tempo aí a gente teve uma batalha defensiva muito forte, os Bears conseguiram pressionar muito o Tom Brady, e aí o jogo dos Bucs deixou de encaixar, os Bears tiveram uma última campanha para um field goal, conseguiram, e o Brady teve mais uma chance, mas não conseguiu. E aí ele lança uma bola, um passe incompleto e faz um sinal de 4, como se achasse que agora fosse a quarta descida. A gente nunca vai saber de verdade se ele realmente se perdeu nas descidas, né? O que eu acho que foi o que aconteceu, ou se ele tentou dar um migué e dizer, errei, mas agora que era a quarta, não? Mas o que parece, o Tom Brady cometeu um erro de principiante no final do jogo. Acontece, talvez tenha perdido algum momento ali a concentração. Mas os Bears mantendo uma campanha de 4-1, seguindo aí na cola do Green Bay Packers nessa NFC North, enquanto os Bucs somam sua segunda derrota. A linha ofensiva dos Bucs sofreu muito. Khalil Mack brincou com o Donovan Smith, com o Tristan Wirfs. Teve uma hora que o Wirfs foi tentar dar um tapa nele lá, bater nele, ele deu praticamente um ipom, né, no Tristan Wirfs. Então, boa vitória dos Bears na abertura da rodada. Passando para Arizona Cardinals e New York Jets. A pergunta é: qual a chance de um time que começa em 2021 jogo com Joe Flacco como titular vencer? Essa é a realidade dos Jets hoje. O Flacco teve um turnover para o time na red zone, entrou o time de ataque e o Joe Flacco conseguiu sofrer um delay of game. Então você vem do banco na red zone, uma primeira para gol na linha de 10, e o time toma um delay of game porque seu quarterback não consegue colocar a bola em jogo no tempo necessário. Esse é o retrato dos Jets hoje. Um time totalmente disfuncional, que pode conseguir uma ou outra jogada, mas não assusta ninguém. Caminha fortemente para o top 5, quiçá para o top 3 do próximo draft. Quanto do lado dos Cardinals, a gente teve aí um primeiro tempo um tanto quanto complicado do Kyle Murray. Eu acho que o Kyle Murray não vem sendo o quarterback que era no ano passado, ou que se esperava que ele se tornasse nesse ano, talvez seja a definição mais justa. O Murray teve, se você pegar em jardas, em estatísticas, até um jogo ok, né? Mas muitas dessas bolas contestadas por DeAndre Hopkins, esse tipo de coisa. Claro que ele encaixa algumas boas jogadas, ele com as pernas é muito lépido, é um jogador que vai produzir com as pernas, que vai conseguir criar coisas interessantes, mas não é um jogador, não tem conseguido como passador encontrar uma consistência, que é fundamental para Arizona. Claro, ontem a Arizona tinha uma grande vantagem técnica no jogo, né?
Não tem nem como comparar os elencos. O Arizona é muito melhor que os Jets hoje. Numa quarta descida na linha de 39 eles foram. Essa é a filosofia do Cliff Kingsbury, é ser agressivo, é atacar. Mas se a gente parar e olhar, o Murray não está tão bem quanto isso pode refletir no futuro do time durante a temporada. Mas é um jogo que os Cardinals controlaram, porque os Jets têm, nas últimas 10 ou 11 idas à Red Zone, eles têm 3 touchdowns. É uma coisa bizarra de ruim, e assim fica bem difícil se você chega na Red Zone e não pontua, né? Não sai de lá com 7 pontos. Então é bem complicada a situação dos Jets. Outro quarterback que não vem jogando tão bem, e que as vitórias são tanto quanto ilusórias, é o Lamar Jackson. O Baltimore Ravens venceu o Cincinnati Bengals por 27-3, mas esse placar é bem mentiroso. Não pelos Bengals, que foram uma tragédia completa. O Joe Burrow está aprendendo a sambar, porque ele precisa sambar dentro do pocket para sobreviver, mas os Ravens não foram bem ofensivamente. O Lamar tem 2 alvos, né, que é o Mark Andrews e o Marquise Brown. Até o Jesse Bates, o safety dos Bengals, falou isso depois, que são 2 alvos que o Lamar tem. Então não existe conexão Lamar Jackson-Miles Boykin. É um ou outro passe para os running backs. A fórmula do ataque do Baltimore Ravens está se esgotando. E eu falava isso antes da temporada. Esse ataque precisa adicionar verticalidade, esse ataque precisa adicionar coisas novas. Tá? O Lamar ainda tira alguns coelhos da cartola com as pernas, encontra alguns conceitos, algumas jogadas em que ele improvisa e encontra alguns alvos soltos, né? Mas é um ataque que está desgastado. A defesa brilhou, mas é porque o ataque dos Bengals é bem fraco. Bem fraco, né? Mas os Ravens, para brigarem forte com Kansas City, para brigarem forte com Pittsburgh Steelers, com Buffalo Bills, vão precisar melhorar e muito esse ataque, encontrar novas armas, encontrar novos jeitos de atacar, porque se for nessa mesmice não vão conseguir. Já Cincinnati caminha novamente aí para ser um time que tem uma escolha alta no draft, quem sabe reconstruir essa linha ofensiva. Tem 1 ou 2 jogadores ali que dá para aproveitar, o resto é melhor trocar, porque senão o Burrow não vai ter vida longa na NFL. Pittsburgh Steelers e Philadelphia Eagles, um jogo bem interessante, um jogo cheio de reviravoltas. E preciso falar uma coisa: o Carson Wentz lançou suas interceptações, ok, mas ele tem feito o que dá. Ele não tem wide receivers de grande qualidade. O Greg Ward e o Travis Fulgham estão aparecendo bem, né, dentro das limitações deles. A linha ofensiva é muito fraca. Ontem ele foi pressionado, tomou 5 sacks e 11 quarterback hits. Tá? Então é muita coisa para um quarterback passar num jogo só. Tem muita... É difícil. Tá? Eu acho assim que o Doug Peterson fez um jogo que conseguiu fazer algumas boas chamadas. O time teve a chance de virar ali no finalzinho com o field goal, mas o Elliott errou. Esplêndida chamada, tirando proveito da agressividade do Pittsburgh Steelers no touchdown do Miles Sanders, que acho que empatou o jogo. Foi um running back draw. Quando o time manda muita blitz, o time é muito agressivo em algum ponto, você tem que controlar isso. Uma das formas é o quê? Fazendo o draw, né? Atacando. Ok, vem todo mundo pro pass rush, eu corro. Tá? Então eles conseguiram aí um touchdown longo, uma belíssima jogada. Mas ainda tem muitos problemas. Por sorte, a NFC está muito aberta e nivelada por baixo. Os Steelers, tarde inspiradíssima do calouro Chase Claypool, 3 touchdowns, jogando muito bem. O Big Ben fazendo um jogo bem sólido do ponto de vista de arriscar pouco, de colocar a bola na mão dos seus recebedores e confiar neles. O Eric Ebron com uma tarde, bem ruim, com problema de turnovers, né? Mas é um ataque que acaba sendo muito produtivo. Teve aí de novo 38 pontos, conseguiu encaixar algumas boas corridas com o James Conner.
E então Pittsburgh, assim, sorrateiramente, silenciosamente, já tem o seu 4-0 e para mim hoje joga melhor que Baltimore, né, dentro da divisão. Então hoje, se eu tivesse que apostar hoje, vendo o que jogaram até agora na temporada, Pittsburgh foi melhor que Baltimore para mim. Seria o melhor time da NFC North. Incrível como Pittsburgh sempre consegue encontrar um recebedor, alguma coisa assim no draft e desenvolver rápido. Você tem hoje um corpo lá com o Juju, o Spencer, o Johnson, Deontay Johnson, o James Washington e o Chase Claypool, e como todos eles conseguem jogar bem, conseguem complementar um ao outro e produzir. Muito mérito do departamento de scouting do time, que sempre encontra jogadores interessantes na posição no draft, sem ser em primeiras rodadas. Houston Texans e Jacksonville Jaguars, um jogo de erros, um jogo feio, principalmente no primeiro tempo. O Hauschka errando field goals lá por Jacksonville. Depois, no segundo tempo, o Deshaun Watson conseguiu criar uma conexão melhor, principalmente com o Brandon Cooks, e aí o time deu uma disparada. Teve uma quarta descida dentro da red zone para os Jaguars, que foi um retrato do desespero, né? O time chama o Wildcat, o Gardner Minshew se move para o wide receiver, o running back pega a bola, ele tenta correr para a lateral ou lançar e ele não encontra ninguém, aí a bola escapa da mão dele, vira um fumble recuperado por Houston e acaba não dando em nada. Então esse é o Jacksonville, falta talento, essa é a verdade. E os Texans agora com 4, com o Romeo Crennel como interino nesse ano, eu acho que vale muito como entender quem presta, quem não presta, o que deve reformular, o que não deve. Claro, tem situações contratuais, tem tudo isso, mas o Watson teve um jogo um pouco melhor, mas o time também é muito aquém do que a gente esperava. Acho que foi um choque de realidade essas 4 derrotas nas primeiras semanas para o Houston Texans. Olha a surpresa da semana, a vitória do Las Vegas, quase que sai um Oakland, Las Vegas Raiders sobre o Kansas City Chiefs em Kansas. Amigo, o Mahomes começou o jogo com tudo, bombardeando, o John Gruden foi lá, não baixou a cabeça, partiu pro tiroteio, colocou o Derek Carr para lançar em profundidade, e aí foi em Ruggs, foi Nelson Agholor, o Darren Waller continua aparecendo muito bem, e aí a pressão começou a aparecer no outro lado, o Max Crosby chegando, o miolo da linha defensiva, o Mahomes muito desconfortável, ainda perdeu o Kelechi Osemele por uma lesão no tendão do joelho, não sei quanto tempo vai ficar fora, se vai perder o resto da temporada, mas pareceu ser bem feia. E aí o Mahomes ainda tirando vários coelhos da cartola, colocando bolas muito complicadas, mas a pressão veio muito forte, e a marcação na secundária estava boa, né? Então chegou num ponto ali no quarto período em que eles conseguiram uma interceptação, os Raiders conseguiram uma interceptação e marcaram mais pontos e mataram o jogo. Quando o Mahomes tentou voltar já não tinha mais tempo, né? Então muito mérito de John Gruden, quando o John Gruden deixa o personagem de lado, aquele personagem do Chuck, para focar no seu time. Ele é um bom treinador, ele faz um bom trabalho. Ontem ele conseguiu dar um nó no Leôncio, no Andy Reid, e é assim. É bom saber que Mahomes sangra, né? Que Mahomes pinga, que pode ser derrotado. Desde o ano passado, em especial desde os playoffs, parecia que nada ia conseguir derrotar perto do Mahomes, porque ele estava sempre um passo à frente. Ontem ele fez jogadas incríveis, cara. Incríveis. Esse ataque do Kansas City é maravilhoso. Só que a pressão veio e essa linha ofensiva não tá legal e não é de hoje, né? E a defesa tem seus problemas, como já tinha na temporada passada, em especial na secundária. Então a gente viu aí o Aaron Ruggs tostando a secundária em alguns momentos. A gente viu o Nelson Agholor, como eu falei, e o Darren Waller, né, a cobertura ao tight end um problema. Também teve um lance, uma quarta descida, que o John Gruden arriscou. Então é isso, você tem que ser corajoso quando vai jogar contra o Mahomes. Você não pode ficar se limitando a field goal, você precisa pensar em touchdowns, senão ele vai te punir. Então, bela vitória. Claro,
os Chiefs e tal. Vamos meritar os Raiders, que tiveram muito nisso, um plano de jogo muito bom e uma execução muito bem feita, e principalmente quando se enfrenta Patrick Mahomes, uma resistência psicológica muito grande. Não tiveram medo do tiroteio. Quando o tiroteio pendeu para o outro lado, em nenhum momento tremeram. Carolina Panthers e Atlanta Falcons, uma boa vitória do Carolina. Um time que vem tendo uma boa cara, o Ted Bridgewater com um bom jogo, o DJ Moore aparecendo bem, o Mike Davis se tornando um bom running back, se tornando não, já é um jogador que tem mais tempo na liga, aparecendo como um bom running back, enquanto do outro lado o Atlanta até teve alguns bons momentos correndo com a bola, mas não encaixou, e ao fim do jogo, o Dan Quinn e o Dimitrov, que é o general manager, foram demitidos, né? O time começa com 0 vitórias e 5 derrotas, então uma nova era em Atlanta. Acho que a partir do ano que vem o time não deve contratar treinador para essa temporada, né? Não sei quem vai ficar, se vai ser o Dirk Cutter como interino, como é que vai ser, mas é uma nova era em Atlanta. A Atlanta já deveria ter se livrado do Dan Quinn 2 anos atrás. Paciência, agora é juntar os cacos e tentar se reconstruir. Enquanto isso, Carolina, 3 vitórias, 2 derrotas, começa a pensar em playoffs, a defesa evoluindo, jogadores como Jeremy Chinn, Brian Burns, jovens, formando uma boa base defensiva. Olha o bom trabalho do Matt Rhule no seu primeiro ano de NFL. Um treinador vindo de Baylor, vindo do college football, e conseguindo já dar um padrão de jogo para um time que não é tão talentoso, é um time que carece de peças, é um time que precisa de depth em muita coisa, né? Mas o Matt Rhule aí dando aí uma cara para esse Carolina Panthers, que vem de 3 vitórias seguidas e começa a pensar fortemente em playoffs. E para fechar os jogos do primeiro horário, os Rams venceram o Washington. O jogo em si, não tem muito o que falar, os Rams controlaram a partida, os Rams têm muito mais elenco que o Washington, né? Os Rams são muito mais fortes que o Washington. Esse jogo de rollout aí com Cooper Kupp, Robert Woods, né? O Gerald Everett está aparecendo bem, os running backs recebendo alguns passes, o Darrell Henderson. No lado defensivo da bola, o Aaron Donald com 4 sacks. Então, assim, o jogo em si foi um jogo dentro do script, né? Uma boa vitória. O Washington colocou o Dwayne Haskins no banco durante a semana. O Kyle Allen começou o jogo, não fez grande coisa, teve um touchdown corrido, depois sofreu uma concussão. E aí que entra o grande momento do jogo, que é a entrada do Alex Smith. O quarterback estava mais de 600 dias parado, teve uma lesão que quase perdeu a perna, uma infecção que chegou a ameaçar a vida dele, uma recuperação doloridíssima, e se esperava que ele nunca mais pisasse no campo de futebol americano. E ontem ele entrou, jogou bem. Não dá para nem entrar nesse mérito. Foram 6 sacks que ele tomou, a linha ofensiva foi abusada, né? Abusada não, eu não gosto da palavra, desculpa, fica meio ruim, né? É uma palavra que pode ter outro sentido. Foi dominada por completo pela linha defensiva de Las Vegas. O Aaron Donald, como eu falei, é um monstro, e o Alex Smith caiu, levantou. Então, bem-vindo de volta à NFL, Alex Smith. É muito bom saber que você se recuperou e que você está pronto para voltar a fazer o que você gosta, né? Claro que ontem tivemos uma lesão também num outro jogador da mesma posição, e a gente vai falar mais para frente, mas muito bom ver Alex Smith de volta, um cara que tem uma ética de trabalho incrível, que todos adoram na NFL. Passando para os jogos do segundo horário, começamos com Miami e São Francisco. Um jogo bem surpreendente, um controle total do Miami Dolphins. O San Francisco 49ers controlado na linha de scrimmage, seja na linha defensiva, seja na linha ofensiva, secundária batida. O nosso queridíssimo Ryan Fitzpatrick, o Barba, né, com mais de 350 jardas, um placar elástico. O Jimmy Garoppolo não parece recuperado da lesão dele, mas isso não justifica uma performance pobre como ele teve.
para as 2 interceptações, menos de 100 jardas no primeiro tempo. Ele foi para o banco para o CJ Beathard. Isso prova quão mal ele jogou, porque se ele tivesse jogando minimamente bem, teria sido mantido. Então eu acho assim, essa lesão pode até ter sido... assim, ele não está 100%, isso é claro. Mas não acho que ele iria para o banco e tal. O motivo principal dele ter ido para o banco foi a lesão, não. É que ele estava jogando muito, muito mal mesmo. Miami controlou São Francisco desde o início, abriu o placar. São Francisco não conseguiu ter respostas. A defesa de São Francisco muito mal no jogo. Tá? Especialmente ontem, Shengeli, o coordenador ofensivo do Miami Dolphins, fazendo belíssimas chamadas. Então Miami conseguiu trazer coisas novas para o seu jogo. Eu acho que começa a vislumbrar, assim, quando o Tua Tagovailoa for o titular, um time sólido, né? A gente viu aí um bom trabalho da linha ofensiva, o Robert Hunt se destacando, o Xavier Howard com o 3º jogo seguido com uma interceptação. Roubei essa informação de você, Rafael Leal. Mas então, assim, já era um cornerback que eu achava do topo da cadeia ali dos cornerbacks da NFL, e só que não estava conseguindo ter uma sequência, se manter saudável. Ano passado os Dolphins foram um problema, mas é um jogador que tem talento de cabeça da posição, e aí jogando bem isso ajuda muito o time. Então, belíssima vitória dos Dolphins, e os 49ers precisam ligar o sinal de alerta, porque o time pega os Rams agora, já perdeu de Arizona, né? Tá com uma campanha hoje negativa, já perdeu de Arizona, se perde de Los Angeles, fica com 0-2 dentro da divisão e com 2-4, e aí passa a ficar bem complicado as coisas em São Francisco. É um time muito bem treinado, tudo bem, mas não tem conseguido performar contra a Filadélfia. Eu sei que as lesões e tal, mas as lesões elas acontecem em todos os times da NFL, não tem muito milagre, né? Então São Francisco vai precisar encontrar uma forma de jogar melhor e principalmente de vencer. Cleveland Browns, Indianapolis Colts. Olha, fiquei com pena desse Indianapolis Colts. Eu esperava mais, sabe? A defesa teve seus bons momentos, mas sentiu a falta do Darius Leonard, né? Mas conseguiu aí 2 interceptações, teve algumas boas jogadas parando o jogo corrido. Mas o Philip Rivers no ataque não consegue dar um ritmo ofensivo. Realmente acho que a gente está vendo o fim do Philip Rivers. Eu achava que pudesse ter mais uma boa temporada dele. Não está tendo. O ataque depende muito do jogo corrido. Claro, não é a tristeza que é o Jacob Brissett no ano passado, mas é uma tristeza. Tá? Turnovers que mataram o time, inclusive uma pick six. Então os Colts, assim, podem até brigar pela divisão, mas dificilmente vai ser um time que vai brigar por coisas maiores nos playoffs, com o Philip Rivers tendo essas performances fracas como a de ontem. Enquanto isso, uns Browns que começam até a cara do Kevin Stefanski. Claro, o Baker Mayfield ainda é muito yin yang, né? Comete alguns turnovers, lança ótimas bolas, uns turnovers e tal. Eu acho que esse é o Baker Mayfield, de verdade. Não é o Baker Mayfield da primeira temporada, que foi muito bom. Não é o Baker Mayfield da segunda, que foi muito ruim. É esse o Baker Mayfield, um jogador médio, que pode ser o titular de uma franquia. O Odell Beckham Jr. ressurgindo aí, jogando bem nas últimas semanas. E o jogo corrido encaixando a linha ofensiva, fazendo um trabalho muito bom. O Jed Quills, o Wyatt Teller, todo mundo. Então é um time muito com a cara do Kevin Stefanski. Ainda para mim tem bastante problemas defensivos, em especial na secundária e no corpo de linebackers. Mas o Myles Garrett jogando fino da bola, sendo um dos melhores defensores da liga nesse ano. Só mantenha a cabeça no lugar, Myles Garrett, por favor. Não crie confusões. Mas de resto, os Browns estão aí 3-1 e começam a vislumbrar também um wild card, por que não? Eu acho difícil esse time bater Pittsburgh e Baltimore na briga pela divisão, mas dá para sonhar com um wild card com performances consistentes como as que vem tendo. New York Giants e Dallas Cowboys, um jogo de alternância, um jogo que os Giants começaram melhor, os Cowboys encostaram, as defesas não existiram, o Zeke jogou muito bem correndo pelo
pelos Cowboys, coisa que não vinha acontecendo, ele vinha sofrendo com fumbles, né? O Daniel Jones conseguiu encontrar algumas boas jogadas, mas os problemas com o fumble, né? Teve um fumble retornado para touchdown, mas sem dúvida o destaque do jogo, um destaque negativo, é a lesão do Dak Prescott. O Dak Prescott quebrou o pé de uma maneira, o tornozelo, né? De uma maneira bem feia. Quem viu a imagem na hora ali deve ter sentido a dor que o Dak sentiu, deve ter imaginado, né? A dor que o Dak sentiu. E bem feia ali. Acho que o Dak foi operado ainda ontem à noite. Esperamos que ele tenha uma recuperação saudável e que ele consiga voltar a jogar futebol americano no ano que vem. Ele aqui está sob a franchise tag e com certeza vai perder dinheiro, né, porque o mercado vai ficar receoso e tal. E que ele consiga um contrato em algum time. Por isso que eu falo que o jogador ele tem que aproveitar mesmo, tem que ganhar dinheiro, porque a carreira é curta. A gente nunca sabe. Um snap depois a carreira do jogador pode acabar. Acho que a do Dak não vai acabar. Ele saiu de campo chorando, mas mostrou ser muito duro, cara, pra qualquer outro jogador ali ter caído no chão desmaiado. Ele se sentou, chamou o árbitro e tal. É uma imagem assim que, se você tem problemas com imagem forte, não veja. Eu vi uma vez e não quero mais ver, sabe? Como eu vi a do Alex Smith uma vez e não quero mais ver. Então o Dak Prescott, toda a sorte para ele agora, né? Que se não for no Dallas Cowboys, que volte a jogar em outro lugar. E os Cowboys venceram com um field goal no final. O Andy Dalton entrou, comandou a campanha no final aí. Os Cowboys com muitos problemas na linha ofensiva. Tem um grande corpo de recebedores. O CeeDee Lamb ontem foi o cara, porque o Amari Cooper sumiu. O Michael Gallup apareceu no momento que precisava aparecer no final do jogo. E o Lamb jogando demais. Acho que o Lamb é até agora o melhor recebedor novato dessa temporada. Apesar do Justin Jefferson também estar jogando muito bem. Mas o Jefferson não encontrou a consistência que o Lamb encontrou já, né? Então, boa vitória. Os Giants estão 0-5, também já podem começar a pensar em draft, pensar se o projeto de Daniel Jones segue ou se eles vão atrás de outro quarterback. Eu acho que eles seguem com o Daniel Jones. Eu acho também que não faz muito sentido mudar agora. Eu acho que o que ele mostrou dentro do que o time esperava deve estar ali. Aí sim, se ano que vem ele não jogar e tal, aí podem começar a pensar. Mas o Dallas Cowboys aí lidera a divisão com 2-3, mas com certeza saiu desse jogo. Se pedissem, preferem perder esse jogo, estar com 4 e manter o Dak Prescott, com certeza iam preferir. Uma lesão bem feia. E para fechar a rodada, o jogo da noite, o Minnesota Vikings começou com tudo, meteu um 13-0 no Seattle Seahawks, controlando o jogo, 4 sacks no primeiro tempo, os 2 safeties em profundidade, tampando o fundo das rotas, né, o topo das rotas, evitando o ataque do Russell Wilson no fundo do campo. E aí o Brian Schottenheimer só foi entender isso depois do intervalo, que não dava para atacar o fundo do campo toda hora, e fez alguns ajustes. E aí o Kirk Cousins começou a sofreu uma interceptação, e aí colocou o Seahawks no jogo. Os Seahawks viraram a partida no começo do segundo tempo. Novamente os Vikings viraram e tiveram uma quarta descida dentro da linha de 5, se não me engano, ou 7, não lembro agora de cabeça. Foram para essa quarta descida e não converteram. Muita gente disse que eles deveriam ter chutado o field goal e colocado em 8 pontos o jogo, que aí o Russell Wilson ia precisar atravessar o campo e, além de tudo, converter os 2 pontos. Eu acho que não. Acho que a decisão de ir para a quarta descida curta ali foi válida. Vale lembrar que o time estava sem o Dalvin Cook, que saiu no comecinho do terceiro período com uma lesão na virilha. Mas ali, se você consegue aquele force down, você ganha o jogo, cara. E é o que eu falo, quando você vai jogar contra Patrick Mahomes, Russell Wilson, Aaron Rodgers voando e tal, você tem que ser agressivo. Eu iria para aquela quarta descida assim. Eu não sei se eu faria a mesma chamada, mas não vou ficar entrando nesse mérito. Vai para a quarta descida, converte, ganha o jogo e tal. O Russell Wilson virou o jogo do mesmo jeito lá, sem timeouts, tal. Vamos para a prorrogação contra o Russell Wilson. Aí ele tem a primeira posse da bola, coloca o time no campo de ataque, field goal, ganha. Sabe? Tem que arriscar. Tem mais é que arriscar mesmo. Agora Seattle aí com inúmeros problemas defensivos.
seja parando o jogo corrido ontem, né, principalmente no primeiro tempo, e seja defendendo o jogo aéreo. Precisa evoluir essa defesa logo. O Russell Wilson pegou a bola faltando pouco mais de um minuto, atravessou o campo. O DK Metcalf, que estava muito bem marcado, apareceu no último drive. Teve um jogo de quase 100 jardas de novo. É hoje um dos melhores wide receivers da liga. Tem os seus probleminhas com drops. Tem Terrell Owens também tinha. Então ele é um jogador desse tipo. Vai ter um ou outro drop. Teve um touchdown dele que marcaram como drop para mim, que era touchdown, porque ele tem o controle da bola no momento que atravessa a end zone, e a regra é isso, né? Você atravessa, você tem o controle da bola na hora que passa, e ele faz mais um passo, e aí sim ele sofre drop. Então para mim era touchdown. Mas aí logo depois ele recebeu outro passe do Russell Wilson, e aí confirmou o touchdown. E então o Seahawks com uma vitória apertada no final. É um time que depende muito do Russell Wilson. Ontem isso ficou bem claro. O Chris Carson teve alguns bons momentos também, né? Sejamos justos. Mas ontem o duo Wilson-Lockett foi o que... Wilson-Metcalf foi o que salvou o time no final, né? O Tyler Lockett bem discreto na partida de ontem. Então, acho que o Schottenheimer demorou um pouco a entender o que precisava fazer para parar o jogo defensivo dos Vikings. Mas aí um 5-0 dentro da divisão, uma divisão dura como essa, sempre importante vencer. Os Vikings 1-4, tá bem difícil a situação dos Vikings. Acho que não jogaram mal, acho que alguns problemas de faltas na linha ofensiva. O Drew Semia é um jogador que gosta de fazer um holding, né? Mas os Vikings acho que não vão aos playoffs. Essa é a minha perspectiva. 1-4 aí é bem difícil de pensar em alguma coisa. Vale lembrar que ainda enfrentam os Packers mais uma vez, e tem alguns outros jogos duros por aí. Então é isso. Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu like, também de seguir o nosso editor, o João. Os contatos dele estão na descrição. Nós também estamos nas outras redes sociais, no Instagram e no Twitter em OnTheClockBR, e no Telegram tem o nosso canal que é totalmente gratuito, t.m/OnTheClock. Tá? Você entra lá e recebe as notícias. Voltamos em breve com mais alguma análise. Não esqueça de ver os outros vídeos também do canal. Tem os melhores e os piores da semana, que saem na quarta-feira. Tem o Dissecando as Jogadas, que começou na última sexta, que eu disseco 3 jogadas da rodada aí. Então, acompanhe. No mais, valeu e